Bom dia! Mais um dia aqui na IPP TV, nessa TV missionária, e que bom ter você aqui acompanhando a nossa programação, acompanhando tudo mais, né? Estarei com vocês durante essas horinhas deliciosas, né, especiais desta manhã, com informação, com reflexão, com bom bate-papo. Nós estamos, né, no mês da Reforma Protestante e nada como o pastor Nilson aqui com a gente, né, o pastor auxiliar aqui da IPP, para trazer a memória, né, nos resgatar essa história desse momento tão importante, né? E nós vamos ter um bate-papo hoje, amanhã e depois. Nós vamos fechar a semana falando sobre a Reforma Protestante, sempre com uma informação, um dado muito relevante. Então, eu convido você a estar aqui com a gente participando, você a compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo, para que pessoas venham se inscrever neste canal e assim possamos crescer ainda mais e se tornar cada vez mais relevante nesta plataforma do YouTube. Então, eu convido você a estar aqui com a gente, interagindo, né, deixando sua mensagem, deixando o seu oi, dizendo de onde você está nos assistindo. Eu conto muito com a sua participação. E, claro, para a gente começar, nossa frase do dia. Todo ensinamento contrário às Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres. E essa frase é de Martinho Lutero. Fica aí para a gente já pensar nisso, já que é da semana eu vou tentar vir com um monte de Martinho aqui para a gente pensar, né, meditar, né, ainda mais nesse período, nesse mês que nos traz essa atenção especial para essa data tão importante, que é a Reforma Protestante. E para começar, claro, sabe quem está aqui? Vivi Cardinale. E ela fez arte, gente. Ela abriu o guarda-roupa dela, jogou tudo no sofá da casa dela para fazer a limpeza de guarda-roupa. Você já fez isso? Ó, tem que ter disposição para começar e ir até o fim, hein? Porque dá trabalho? Eu acho que dá. Mas com as dicas da Vivi, eu acho que facilita muito a nossa vida. Então acompanhe aí agora. Yay! Uma bagunça organizada para te ensinar de uma vez por todas como fazer uma boa limpeza no guarda-roupa. Mas antes eu preciso te contar como é que tudo isso chegou até aqui. E estou aqui no quarto da minha mãe e as roupas aqui atrás de mim, ó, que beleza. Ela já deixou tudo separadinho pra mim, inclusive ela cuidou muito bem das roupas. Ela tava ali contando pro Luiz que, deixava tomando ar, aí quando ela ia sair ela cobria pra não pegar muito sol, sabe tudo. Então vim aqui resgatar as pecinhas de roupa, vou levar lá pra minha casa, pra daí sim decidir o que fica, o que vai. Vamos lá. Sim, eu vivi desafios, 18 peças no inverno, 26 peças primavera-verão, depois de quase 250 dias. Estou com tudo aqui comigo e vou fazer essa edição /limpeza, /revitalização de guarda-roupa, porque você pode ouvir de várias maneiras. Na minha opinião é a mesma coisa e é exatamente o que eu vou te mostrar hoje aqui, a edição do meu guarda-roupa na sua frente para você poder seguir os passos e montar o seu guarda-roupa inteligente. E a primeira delas é exatamente isso que eu fiz aqui, uma bagunça organizada. Pode parecer que não, mas as roupas aqui estão setorizadas. Calças, vestidos, shorts, vestidos de festa, blusas, regatas, saias, terceiras peças, aqui em cima. Fuja daquela coisa que mostram na televisão, que é, vamos pegar todas as roupas e pôr em cima, né, de uma cama ou, do meu caso, aqui no sofá, de forma que fique uma pilha e você fique desesperado, não consiga pensar. Então, essa é a primeira dica. Isso é uma roubada. Não faça isso, gente, porque dá desespero mesmo. Você vê tudo aqui lá e aí dá uma preguiça de se arrumar, você não sabe por onde você começa. Então, acho que o primeiro passo muito legal é esse, tá? Mas você sabe que aqui neste canal uma das palavras mais faladas é planejamento. Então, o que a gente faz? A gente planeja antes.
Sim, eu tenho uma lista das peças que eu quero que fique aqui. E sim, eu tenho um plano que você pode fazer, inclusive fazendo o download do meu planner, que eu vou deixar abaixo desse vídeo, com direções para esse guarda-roupa, né? Pensando, qual é a vida que você leva, que vida é essa e, principalmente, o que você quer sentir e o que você quer transmitir com este guarda-roupa, certo? Então, gosto de sentir conforto. Quem me segue há muito tempo sabe que a base do meu guarda-roupa é sentir conforto. Eu não aguento, gente, coisa me pegando, me apertando. Não adianta. Se fizer isso, a roupa, se ela fizer isso, eu não vou usar. E eu quero transmitir modernidade, proximidade e criatividade. Com isso em mente, fiz a minha listinha, fiz a minha planilha de proporção. Eu já vou contar, esse vai ser o último passo, tá? Eu usei a proporção 1:5, mas eu vou contar pra vocês na prática aqui como é que isso vai acontecer. Acho que é mais fácil. Então vamos lá, gente. Agora eu vou simplesmente olhar o que tem aqui. Mas eu também quero dar um pulo do gato aqui importante, que é, às vezes você vai amar muito uma peça e isso vai acontecer comigo aqui que eu sei, e ela não vai poder ficar, porque não faz o menor sentido. A gente vai falar sobre isso também. Bom, então, na prática, agora pra vocês, eu tô aqui com a minha planilha. Sim, é uma planilha, mas você não precisa fazer uma planilha, gente. Pode ser um caderninho que você vai anotar as peças que você gosta mais. E eu coloco aqui na planilha 15 partes de baixo. Que partes de baixo são essas? São 10 calças, 3 shorts, 3 saias, 2 macacões e 6 vestidos. A partir disso, eu vou simplesmente escolher e editar aqui pra vocês. Quando você escolhe um 1:5, né, uma parte de baixo para 5 partes de cima, vocês viram que eu falei aqui vestido e macacão. Eu geralmente conto esse vestido como uma parte de baixo, só que eu também desconto da parte de cima, porque ele acaba sendo uma blusa e uma saia, ou uma blusa e uma calça, tá? Então a partir disso aqui que eu tô contando pra vocês, então falei aqui a quantidade de partes de baixo, aqui partes de cima. São 18 blusas, divididas entre regata e manga, assim que nem eu tô, e manga longa. 8 malhas ou tricôs, aqui em São Paulo às vezes a gente fala malha, mas tem gente que fala tricô. E 11 terceiras peças. 3 coletes, uma bomber, 2 jaquetas e 5 casacos. Pode ser que eu altere isso daqui, porque como eu não sou friorenta, pode ser que eu não queira tanto casaco. Cardigans também de tricô, eu também considero aqui como sobreposição. Comecem a escolher o guarda-roupa pela parte de baixo, é mais fácil de coordenar. A maioria das pessoas que me escreve, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, quanto no e-mail, falam que preferem as partes de baixo da roupa. Então, pegando também essa estatística, onde mais pessoas preferem parte de baixo do que parte de cima, eu percebi que é mais fácil começar o guarda-roupa, o planejamento de um bom guarda-roupa pelas partes de baixo. Então, vou fazer isso agora. Uma coisa importante. Quem acompanhou o desafio lembrou do dilema da Pantacur, se ela seria verde ou se ela seria azul. Por que eu decidi que ela seria verde, apesar de vocês terem votado na azul? Primeiro, eu já tenho uma calça azul e eu sabia que ela ia estar no meu guarda-roupa em pouco tempo, porque eu deixei essa calça na minha mãe. E eu precisava substituir uma calça verde. Essa... E por que ela foi substituída? Por vários motivos. Primeiro, ela tá com uma mancha embaixo. Segundo motivo, ela tá toda com fio puxado. Ela morreu, gente. Então a gente tem que aceitar isso. E eu quis fazer essa substituição exata de uma calça verde para uma calça verde. Você não precisa fazer exatamente da mesma cor, mas ela pode ter a mesma função. Então eu poderia ter trocado por uma calça cinza, por exemplo, que super ia me ajudar também. Eu amo verde. Eu amo verde. Só que eu não sei se eu vou usar tanto essa calça. Então essa aqui vai pra pilha da dúvida. Depois eu falo como a gente trata essa pilha. É famosa a história aqui, tanto aqui no YouTube quanto lá no meu Instagram, dessas duas peças que eu comprei para substituir uma. A gente tá acostumado a ver o contrário, né? Uma substitui a outra. Mas não, eu comprei duas para substituir uma. No caso, esse macacão aqui, que eu usava super pouco, e toda vez que eu ia usar esse macacão me dava uma preguiça danada. Então, porque ele era muito difícil para tirar para ir no banheiro, ele é quente, apesar de não ter costas e não ter manga. Então, achei melhor substituir por uma blusa e uma calça. Bom, gente, esse short já foi um short de cidade e agora ele não é mais. Então, ele vai ganhar um downgrade, ou não downgrade, e vai substituir um shorts meu que eu já usava na praia, que está em frangalhos.
Ai, não sei se eu deixar isso aqui no guarda-roupa se eu vou usar. Mas vou testar. Peças lindas que eu não uso. Ela é de um material sintético por dentro, apesar de ser couro por fora, que tem um trabalho bem legal. Só que o forro dela, ele não é muito inteligente. Olha lá, forro 100% poliéster. E aí o que acontece é, ou eu faço um estudo pra ver se rola trocar esse forro, ou eu aceito que ela é linda, porém ordinária. Bom, histórias interessantes de peças aqui. Por que este colete surgiu no meu guarda-roupa? Porque esta saia morreu enquanto eu estava fazendo compras com um cliente no shopping. E entre substituir a saia e comprar um colete, que óbvio, na época ela não estava assim, né? Mas eu guardei pra gente falar sobre couro sintético. Aí eu comprei o colete, só pra cobrir aqui onde estava descascando da saia, e eu consegui sobreviver naquele dia. Obviamente, nunca mais usei a saia. Tá, eu acho que a sua expectativa era que muitas coisas tivessem saído daqui e não simplesmente tivessem se organizado. Então agora eu vou explico. Essa pilha aqui é a pilha que eu chamo de cápsula do tempo. Essa pilha vai lá pra casa da minha mãe e daqui 6 meses eu vou fazer um compromisso com vocês que eu vou voltar pra verificar se as peças que eu deixei lá realmente funcionam e se elas não podem ser substituídas por alguma coisa que tem aqui. Porque eu sei que tem peças ali que estão na berlinda, que eu falo que é o tiro de misericórdia delas. Se eu não usar agora, em 6 meses, elas vão sair. Então fica aqui a primeira dica. Segunda dica. A minha meta era ficar entre 60 e 65 peças. Tem 64 peças, não ali, tudo, porque eu tô vestindo 2. Então, tem 62 ali. Só que eu tenho 3 peças aqui, que foram as peças do casamento da minha irmã e esse cardigan, que precisam ser consertados. Então eu vou levar lá na marca pra ver se a Nath consegue me ajudar a arrumar. Arrumando, eu não vou ficar com 64, eu vou ficar com 67. E tá tudo bem, gente, não sejam tão rígidas com vocês mesmas. A gente abre mão de algumas coisas e tá tudo bem, tá? Essa pilha aqui é uma pilha de peças de festa. E eu vou deixar no meu guarda-roupa, não vou deixar junto com as roupas de festa, esse macacão aqui também. É um macacão que eu tenho há mais de 10 anos e eu quero ver se eu consigo usar ele na vida também. Vai ser um desafio. Peças que vão sair do meu guarda-roupa, aqui. Essas peças aqui são peças de usar por baixo. Lembra aquilo que a gente fala? Aqueles vestidinhos, pretinhos, branquinhos, e sei lá mais o que, eu tenho um rosinha também, que põe por baixo, né? Não é peça que você usa, então é quase uma lingerie, não conto. Assim como não conto a jaqueta de moto e não conto roupas assim, tipo de invernão, sabe? Vocês sabem disso, segunda pele, essas coisas. Mas eu também não tenho um montão, tá, gente? Uma outra coisa também, eu fiz uma caixinha que eu deixei aqui embaixo, que é uma caixinha pra eu revisar as minhas coisas de academia que estão furadas. Aqui tem 2 peças sentimentais, mas essa eu vou tirar, tá? Que é um casaco que fiz a minha primeira viagem, minha viagem de lua de mel. Mas ele tá morrendo, ele já morreu, na verdade. Eu é que não quero aceitar isso. E eu que fiz esse vestido, tem um outro vestido que eu fiz que eu uso. Só que esse eu não sei se eu uso. Então eu vou colocar junto com as roupas de praia, porque tem mais a ver com as roupas de praia. Mas fui eu que costurei, gente. Bom, gente, é isso. 64 peças por enquanto. Vamos ver o que vai acontecer com essas peças que eu vou mandar arrumar. Conto pra vocês. E bora viver com essas roupas, mas ainda terá uma edição daqui 6 meses. Então não perca, continue acompanhando o canal, porque voltei a viver com 60 e poucas peças. Eu acho que é muito ainda, por isso que acredito que ainda diminuirei. Até o próximo, espero que vocês façam aí na casa de vocês. Me conta aí se vocês editaram no seu guarda-roupa, se isso ajudou, se essas dicas que eu dei ajudou a editar. Não se esqueçam da proporção e não se esqueçam, pouca peça sem planejamento é pouca peça mesmo. E façam um download do meu planner que ajuda sim a fazer essa limpeza. Curte, comente, compartilhe. Pode ir? E aí agora o que eu faço? Movimento? Tá.
Olha só que legal, que bagunça boa para depois arrumar, né? Mas dicas boas, né? Eu acho que a gente demora a fazer isso porque ninguém dá trabalho, né, gente? É um tempo que você tem que se dedicar, tirar só para isso, para você organizar, ver tudo que você tem, ver quanto tempo aquela roupa está guardadinha lá sem uso, colocá-la novamente para saber se aí, vamos voltar a usar, vamos colocar ela logo no começo ali no cabide ou na gaveta, né? Mas é importante a gente ter essa organização, a gente ter esse olhar para as nossas peças. E ótimas dicas mesmo aí da Vivi. Ela abriu o guarda-roupa dela para a gente ali, né? Então agora, pegando esse incentivo, né? Essa inspiração, a gente pode fazer isso em casa. Quero aproveitar e mandar um abraço para a Patrícia Vieira, mandar um abraço para o Leodo Lemos, Shalom, irmãos. Aparecida Parra, bom dia, Tainá, igreja e equipe. Graça e paz do Senhor Jesus. A Delva também dando um bom dia, Tainá e toda a equipe do Tudo Mais, diretamente do Uruará, no Pará. E a Cleude Rocha também, bom dia, Tainá e toda a equipe aí do Tudo Mais. Que Deus nos abençoe, diretamente de Camacana, Bahia, na Igreja Presbiteriana de Léo Ventura. E que bom que você também está aqui, deixa sua mensagem, ainda dá tempo, viu? Mas agora eu quero dar um recadinho para você que está aí em casa planejando a sua decoração do lar. Você que guardou as finanças ali, organizou, planejou para poder investir nesses novos móveis. Quer uma dica de uma empresa que pode te auxiliar nesse trabalho, nesse processo, nessa mudança de cara nova de casa? Eu estou falando diretamente aqui, ó, deles, nossos parceiros, Finger Móveis Planejados Morumbi. Conheça um pouquinho dessa empresa. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Gostou? Então, ó, os dados aqui na telinha, fingermorumbi.com.br, Instagram, @fingermorumbi e WhatsApp 011 99018 7891. Pensou em móveis planejados? Pensou em Finger Morumbi, né, gente? E agora a gente continua e nós vamos para o nosso quadro Você Precisa Ver Mais. E hoje é uma entrevista muito especial com os integrantes do Projeto Sola. E quem conversa com eles é Lídia Dickel. Acompanhe. Tudo bem, meninos? Quero já fazer uma pergunta para vocês. Como ser relevante através da música? Vou passar para o Guilherme Andrade primeiro. Tudo bem? Prazer para nós estar aqui participando da conferência. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que para a gente ser relevante, a gente não tem que querer ser relevante. Essa tentativa exacerbada de ser relevante, ela pode ser confundida com... A gente pode sofrer a tentação da autoexposição, de achar que algo bom reside em nós mesmos e por isso a gente tem que ser impactante na vida de outras pessoas e acaba sendo um caminho de morte. Então eu acredito que só é realmente relevante aqueles que não desejam ser relevantes. Aqueles que entendem que Cristo deve crescer e que nós devemos diminuir. A gente pensa muito hoje nessa palavra relevante. Na verdade, relevância é uma das tentações de Cristo. Quando o diabo vai tentar Cristo no deserto, ele fala, transforma essa pedra em pão, a tua palavra é relevante para acontecer alguma coisa. E a gente sofre exatamente essa tentação, de que a gente pode oferecer alguma coisa, quando na verdade a gente não pode oferecer nada.
O que talvez seja uma pergunta reversa nisso é, será que a arte que fazemos como músicos e cristãos, ela é autêntica? Ela representa com honestidade aquilo que somos? Ou a gente está tentando ser alguma coisa que não somos? Eu quero compor música para ser famoso dentro do escopo cristão, ou dentro do escopo do rock, ou dentro do escopo do samba, seja qual estilo. Não é uma pergunta que a gente deve se fazer, mas sim eu estou conseguindo produzir uma arte autêntica que representa aquilo que Cristo tem feito em mim, que representa aquilo que eu sou e quem Deus diz que eu sou, e assim eu consigo expor com autenticidade tanto a palavra quanto o que a palavra faz em mim. Acho que essa é a pergunta que talvez seja um toque no cerne da coisa, né? Muito bom esse bate-papo, né? E vale essa reflexão para nós aí, né, do verdadeiro sentido de ser relevante, do verdadeiro propósito de tudo aquilo que fazemos. Existe um propósito pessoal ou existe um propósito, né, que é destinado ao Senhor mesmo, né? Quem que deve ser relevante nas nossas vidas? Quem que deve ser assim o que nos leva, o que nos motiva, o que nos faz também querer que seja feita a diferença no ambiente, mas que não por meio, né, não por nós, né, mas por meio. Somos ferramentas do Senhor. Fica aí para a gente refletir. E agora tem a nossa pergunta do dia, e eu falei que nós estamos na Semana da Reforma Protestante, né? Então, já sabe, né? Já virou a chave aí? Perguntinha na tela. Onde ocorreu a Reforma Protestante? Onde começou? Que foi o primeiro momento? Opção A, nos Estados Unidos. Opção B, aqui no Brasil. Ou opção C, na Alemanha. E aí, qual é a resposta correta? Onde iniciou, onde começou a Reforma Protestante? Nos Estados Unidos, no Brasil ou na Alemanha? Eu aguardo a sua participação. E eu aguardo, viu, o Claudemir, que entrou agora aqui de Mariporã, dando um bom dia para todos nós. Aguardo a sua participação também, gente. Deixe sua resposta aqui pra gente, interaja. Um abraço para o Júlio Laguna, a Maria da Penha, a Daniele, o Rodrigo, a Marta Rosa, a Zípora. Então, todos vocês estão convidadíssimos a interagirem, a participar, deixar a resposta correta, porque nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta já já e eu conto com a sua participação. Então, interaja com a gente na pergunta e interaja também durante toda a nossa programação. A gente volta já, hein? Não saia daí. Conheça o curso Discípulos de Jesus do EAD Pinheiros. O grande desafio do nosso tempo é que a igreja do século XXI enfrenta a falta de treinamento de discipulado. As igrejas estão cheias de frequentadores que nunca foram ensinados e, se foram, não obedecem aos princípios elementares da fé cristã. Neste curso, o reverendo Arival Dias Casimiro vai mostrar a importância de darmos ferramentas adequadas para que toda a Igreja de Cristo cumpra seu chamado ao discipulado. Esse é o grande desafio da Igreja Evangélica hoje, não é fazer membros ou tornar membros de igreja, mas membros que de fato estejam comprometidos, né, com o discipulado, em seguir a Jesus, em imitar a Jesus, em ser igual a Jesus. O EAD Pinheiros é uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros e todos os recursos arrecadados são revertidos para missões no Brasil e no mundo. Acesse o link ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros e saiba mais. Você sabia que menos de 5% do lixo eletrônico é descartado da maneira correta? E que esse descarte irregular pode gerar sérios problemas para o meio ambiente e para a nossa saúde? Pois é, pensando nisso, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a Associação dos Amigos de Alto dos Pinheiros, a SAAP, promovem até o próximo dia 31 uma campanha de descarte de lixo eletrônico.
traga celulares, tablets, computadores, lâmpadas, pilhas, baterias e outros produtos eletrônicos que você precisa jogar fora e não sabe como. Nós vamos dar a destinação correta para esse lixo. A recepção dos materiais vai ser aqui na IPP, todos os dias entre 8 da manhã e 5 da tarde. Participe! Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Estamos de volta! E ó, sabe quem tá passando aqui juntinho? É ele mesmo, é a Quali Vinil Tintas. E quem dá um recadinho pra gente dessa empresa é o Luciano Neto. Confira. Cada pessoa tem um estilo preferido ao decorar o ambiente, podendo ser minimalista, moderno, clássico. A Quali Vinil disponibiliza uma consultoria de cores para você descobrir a sua paleta perfeita. E você pode até fazer uma simulação para ver como ficaria em seu cômodo. Acesse www.qualivinil.com.br. Inspire-se, transforme, decore, use Quali Vinil. Já sabe, né? Pensou em pintar e mudar o ambiente? Já pode contar com a Quali Vinil Tintas. Site aqui na telinha, qualivinil.com.br. Acesse agora mesmo e já entre em contato com eles. E agora, mandaram perguntinhas para nós. Aqui a pergunta de hoje foi: é muito difícil ou o que dá mais trabalho na edição? E a galera da edição respondeu, eles abriram o coração ali, gente, foram sincerões, hein? Assista aí. O mais difícil para mim é quando o material não vem decupado, ou seja, não vem dizendo o que precisa ser feito. Então, como o jornal tem um ritmo mais corrido, acaba exigindo que as coisas sejam feitas na pressa e aí o risco de sair alguma coisa errada é bem maior. Bom, o que é mais difícil de editar para mim é quando a comunicação tem um ruído, sabe? A pessoa diz mais ou menos o que é, aí depois não sabe explicar direito, aí quando eu vou ver eu tô perdida e não consigo editar. Bom, para mim o mais difícil de editar é quando o material chega totalmente errado. Errado no sentido de gravar errado, né? Sem foco, com a luz muito baixa. Então isso para mim é o mais difícil, porque tem coisas que não dá para recuperar. Tem coisas que a edição salva, a edição resolve, mas tem coisas que a edição não resolve. É mais difícil de editar quando a pessoa não explica o que quer. E aí eu acabo fazendo uma coisa quando, na verdade, ela queria outra coisa. É, gente, eles abriram, foram bem sinceros. Fica aí a dica para você que trabalha com comunicação, com editores. Ruídos na comunicação não tem como. Então a gente precisa ser o mais claro possível. E não fica só essa dica só na comunicação, não. Isso dificulta, acho que qualquer trabalho, qualquer relacionamento. Se não tiver clareza ali no que precisa, é trabalho dobrado, né? E aí na correria isso não dá muito certo, não. Mas agora, sabe quem está aqui, gente? A editora Ezion. A editora Ezion está passando aqui pela sua telinha também. E a dica de hoje é o livro O Talão de Cheques do Banco da Fé. Em O Talão de Cheques do Banco da Fé, de Charles Spurgeon, compara uma promessa a um cheque nominal ou a uma ordem de pagamento que você recebe da parte de Deus. Você deve tomar esse cheque, endossá-lo pela fé e sacá-lo no Banco Celestial. Em outras palavras, sua fé será sustentada e renovada ao meditar nas promessas de Deus e ao incluí-las em suas orações, o que significa ficar firme nas promessas do Senhor, que são grandes e preciosas, são inabaláveis. E nos momentos de grande provação e tribulação, você estará fortalecido. A leitura diária deste devocional lhe trará a esperança renovada a cada dia de que o Senhor está cuidando de você e trabalha continuamente no seu bem.
Não há forma melhor do que começar o dia do que meditar pela manhã numa promessa do próprio Deus, a qual tem o poder de nos despertar, de nos pôr de pé e de nos fazer caminhar na segurança de seu amor por nós. Visite a Livraria Ezion na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou acesse o site agora mesmo, editoraezion.com.br, e adquira o livro O Talão de Cheque do Banco da Fé. Ezion, a sua editora missionária. Acesse agora mesmo o site editoraezion.com.br ou Editora Ezion no Instagram. Você pode ir lá também conversar com eles por lá, mandar mensagem que eles vão dar o retorno, eles vão responder, gente. E agora é hora da resposta do nosso Perguntados. Vi que vocês participaram, então vamos lá. Pergunta? Reforma protestante. Opção A, nos Estados Unidos. Opção B, no Brasil. Opção C, na Alemanha. Olha só aqui as participações. Amanda Miranda, a Aparecida Parra, a Delva Souza, a Sheila Cristina, o Claudemir responderam Alemanha, opção C. O Luciano Fernandes colocou: bom dia, graça e paz. Foi na Alemanha no século XVI com Martinho Lutero. E este ano estamos comemorando 505 anos da Reforma Protestante. E o Luciano saiu daqui também dizendo que é a resposta C, Alemanha. Deixa eu ver aqui no outro chat. É isso mesmo, foram essas participações que nós tivemos hoje. Resposta está na tela. Opção C, na Alemanha. A reforma ocorreu inicialmente na Alemanha, mas se alastrou para outros países europeus. Então fica aí e se sabe, porque agora nós vamos para o intervalo, mas ele é muito mais rápido ainda. Ele é bem rapidinho, gente. É só para você tomar uma aguinha. E nós voltamos com o reverendo Nilson Júnior. Ele que é o pastor titular, professor e historiador, vai estar aqui com a gente falando sobre a Reforma Protestante, parte 1, hein? Então, não saia daí, fique ligadinho. Estamos de volta com Tudo Mais. E agora nós vamos falar de um assunto muito importante, muito fundamental e que é muito bom falar disso, né? Desse tema, de voltar, de aprender mais da história. Nós vamos falar sobre a Reforma Protestante como uma grande transformação religiosa, gente. Aconteceu no dia 31 de outubro de 1517, onde Martinho Lutero fixou na porta da Igreja Católica 95 teses que criticavam certas práticas da Igreja Católica, gente. O foco de Lutero era a doutrina da justificação. Mas quem vai estar aqui com a gente hoje, participando desse bate-papo, trazendo à nossa memória toda essa história, trazendo pontos para a gente, né, aprender ainda mais sobre a Reforma Protestante, é o nosso reverendo Nilson Júnior, ele que é o pastor também auxiliar aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ele que é historiador, né, professor, vai estar aqui com a gente agora para esse bate-papo. Seja muito bem-vindo, pastor. Olá, Tainá, muito obrigado aí pelo convite e um abraço aí àqueles que estão acompanhando esse programa aí tão
tão interessante, né, que tem feito sucesso e tudo mais. Um abração para todos e obrigado para estar aqui para compartilhar um pouco de conhecimento, aprender uns com os outros, sobre esse tema tão importante que é a reforma, né? É verdade, amém, pastor. Que Deus nos capacite, né, nos auxilie no entendimento do tema de hoje. E assim, para a gente falar da reforma protestante, eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho antes dela, né? A gente recordar ou saber, né, como que era antes da reforma. Como é que foi, por que surgiu essa necessidade, pastor? Então, Tainá, primeiro você foi no ponto aí, e é um princípio que a gente tem que lembrar para entender não só a reforma, como qualquer outro tipo de evento histórico, né? Normalmente, para a gente, é normal, né? Eu acho assim que história tem lá a sua dificuldade, né? Tem que ler muito, analisar, comparar fontes, enfim. Então, às vezes, o mais fácil é pegar um parágrafo e falar que tal evento foi aquilo. Mas a gente sabe que não, né? A história é a vida, né? A vida tem lá a sua profundidade, a sua complexidade, e tudo acontece dentro de um contexto. E a sua pergunta, ela suscita exatamente isso. Antes de falar o que foi a reforma, a gente tem que tentar, pelo menos um pouco, mesmo que de forma obviamente resumida, como é o caso aqui nosso, entender um pouquinho como que era o mundo quando surgiu a reforma protestante. Aí a gente começa a entender um pouquinho mais, né, os personagens, enfim. Então a gente está, olha só, na passagem da chamada Idade Média para a Idade Moderna, né? É claro que aquelas pessoas que habitavam o mundo, né, elas não estavam falando, olha, eu estou saindo da Idade Média e estou entrando na Idade Moderna. Essa é uma reflexão que nós fazemos depois, né? Mas os historiadores, eles convencionam estabelecer os limites da Idade Média entre o século V e o século XV, né? Então a reforma ela vai ocorrer nesse limiar, nesse limite entre o século XV e o século XVI. Oficialmente, como você bem colocou, né, a data oficial, e sempre tem uma data oficial para fins didáticos, né, para fins pedagógicos, a data oficial é o dia 31 de outubro de 1517. Mas, obviamente, coisas já estavam acontecendo antes, né? Então, por exemplo, o mundo daquela época, bem diferente do nosso, no aspecto, por exemplo, econômico, era um mundo agrário, né? O chamado feudalismo. Então, tudo girava em torno de terra. E lembrando que a igreja majoritária da Idade Média, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela era detentora de 2/3 das terras de toda a Europa, ou seja, era uma igreja bastante rica, né? Então, do ponto de vista econômico, a gente lembra desse aspecto específico, era um mundo agrário, um mundo rural, tudo girava em torno da terra. Quem tem terra tem poder. No aspecto social, era uma sociedade dividida entre o clero, né, aqueles que participavam da vida religiosa da igreja na sua liderança, a nobreza, né, os reis, os príncipes, as rainhas, e eles não trabalhavam, eles viviam do trabalho, né, alheio, e tinha, obviamente, né, a turma que acorda aí cedo, né, que pega a linha vermelha, enfim, para cruzar, claro que eu estou fazendo uma brincadeira aqui, né, para cruzar a Zona Leste, a Zona Sul, os camponeses. E já começava a existir uma classe que vai ser muito importante para a gente entender a reforma, que é a classe dos comerciantes, que vão ser conhecidos como burgueses, né? Burgueses são os habitantes dos burgos. O que eram os burgos? Lembra daqueles filmes medievais, né? Sempre tem um castelo, né? O castelo é cercado por um muro, e do lado de fora do muro tinha as feirinhas. Então, essas feirinhas eram chamados burgos. Os burgueses eram esses pequenos comerciantes que já começavam a experimentar aos poucos algum tipo de ascensão social, porque eles já vendiam, né, os seus produtos com certos juros. A Igreja Católica olhava para eles não olhava de forma positiva, porque na teologia católica a usura, que é emprestar dinheiro a juros, é um pecado. Mas é claro, a igreja falava isso, que a usura era um pecado, mas ela era detentora de pelo menos 2/3, né, da terra ali da Europa. E Calvino vai entender isso de uma outra forma, né? Calvino deixa bem claro que se você vai emprestar dinheiro para alguém que está passando necessidade, você empresta sem cobrar juros.
Agora, se você vai emprestar dinheiro para alguém e esse alguém está querendo abrir um comércio, não é necessidade de fome, né? Ele não está com fome, ele não está com sede, ele quer abrir um outro comércio. Então você pode sim cobrar juros, e até porque enquanto o seu dinheiro estiver com ele, ele vai estar ganhando, e você pode ganhar também. Claro que deve ser um juros honesto, um juros correto, não um juros abusivo. Então os burgueses, eles vão olhar para o catolicismo de uma forma negativa e vão olhar para o protestantismo de uma forma um pouco mais positiva. Alguns vão para o protestantismo, isso eu estou adiantando um pouco, porque se convertem mesmo. Outros vão por interesse. Mas o fato é que essa nova sociedade que está nascendo aos poucos, né, com essa nova classe social que vai ser revolucionária, que é a burguesia, ela vai ter uma inclinação um pouco maior para o protestantismo. Então a gente falou um pouquinho, né, da economia rural, um pouco da sociedade que está mudando. Antes só tinha as 3 classes, agora a burguesia está entrando. Obviamente a gente está falando de forma bem resumida. A cultura, né, do ponto de vista artístico, arquitetônico, as pinturas, as poesias, os escritos, eles eram marcados pela questão religiosa católica. Mas ocorrem pelo menos 2 movimentos que vão transformar o mundo, tá? Então olha só, tudo isso que eu estou falando é para a gente entender que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela está sofrendo alguns golpes na sua autoridade. Quais são esses 2 movimentos? O Renascimento e o Humanismo. Tanto o Renascimento quanto o Humanismo são movimentos de caráter artístico, literário, que buscavam se inspirar não nos valores da Igreja Católica Apostólica Romana, mas nos valores lá da antiguidade clássica grego-romana. E aí eles têm um detalhe muito importante, tem vários detalhes, mas quero separar pelo menos 2. Eles eram antropocêntricos, ou seja, eles tinham uma preocupação com o homem, de entender quem é o homem, mas agora não somente pelo discurso da igreja. E como eles são fãs, né, eles gostam muito lá da antiguidade clássica greco-romana, eles vão ter que estudar o grego. E aí tem um detalhe. O Novo Testamento é escrito em grego. Então começa-se, nos ambientes universitários, o estudo do texto grego do Novo Testamento. E aí um detalhe, estudando o texto grego não na Vulgata. O que era a Vulgata? Era a tradução latina, que até hoje é a versão oficial da Igreja Romana, né? Uma tradução feita do grego e do hebraico e do aramaico para o latim. Só que agora eles estão estudando o texto lá na sua origem, lá no grego mesmo. Estudam o hebraico também, mas eu vou separar aqui o grego. E aí, estudando, né, eles eram acadêmicos, estudando o texto sério, eles começam a notar que existem erros em vários pontos da teologia católica. Né? Por exemplo, o entendimento romano de que o casamento é um sacramento é baseado numa tradução errada do texto, além de outras coisas. Então eles começam a contestar a autoridade. Outra coisa que tem a ver com o Brasil, né? Ali começa, justamente nessa passagem do século XV para o XVI, Tainá, e todos aqueles que nos acompanham, que começam os descobrimentos, né? Partes, a princípio, o mundo conhecido era um pouco ali da Ásia e principalmente a Europa. Só que agora os navios começam a sair da Europa e eles começam a descobrir outras áreas do mundo, principalmente a África, outras partes da Ásia e principalmente, né, no caso nosso aqui, a América. Então nomes como Américo Vespúcio, né, como Pedro Álvares Cabral, como Cristóvão Colombo vão ser importantes. Então outros povos são descobertos, outras culturas são descobertas, vai existir um certo choque cultural, de forma que mudanças estão acontecendo na Europa em todos os aspectos. Fora isso, Tainá, talvez seja o motivo que mais importante, e aí terminando essa primeira parte, a igreja daquela época, a igreja majoritária, ela tinha um distanciamento muito grande em relação ao povo, né? Não somente pelos escândalos ali no clero, né? No alto clero, no baixo clero também, não somente pela falta de base bíblica para as suas práticas, aquela história, né, que às vezes exagera um pouco, mas é verdade, né, a essência é verdade. Qual história? De que missas eram feitas em latim, muitas vezes de costa para o povo. Então o povo tinha uma sede espiritual.
Eles o não povo ouviam, tinha... né? Não conheciam, Exatamente, exatamente. O ensino, mesmo aquele que era passado, já tinha vários aspectos de distorção. Agora, mesmo ele não atingia o povo, que tinha um vazio espiritual muito grande. Agora, esse povo que tem um vazio espiritual muito grande, ele mesmo assim, ele quer desenvolver espiritualidade. Então surge o movimento do misticismo, que é você querer desenvolver espiritualidade, mas dentro dos seus limites, né? Então existe o movimento dos místicos, que vai discordar da alta cúpula da Igreja Católica Apostólica Romana. Você tem também o crescimento de um catolicismo popular, de uma religiosidade popular desvinculada da alta cúpula da Igreja, e também um sentimento de anticlericalismo, anticlero, anti-igreja, muitas críticas à igreja, isso dentro de um processo. E aí surgem dentro da igreja algumas vozes importantes, as mais conhecidas, né, todo mundo deve conhecer, a voz, por exemplo, de John Wycliffe, né, um professor de teologia e de filosofia lá na Universidade de Oxford, que já pregava, né, isso aí na passagem do século XIII para o XIV, ele já pregava a salvação pela graça, pela fé em Cristo, o absurdo das indulgências, né, que era um documento que você comprava, né, só para ganhar a suposta salvação de alguém, obviamente que era só um recurso para tirar dinheiro do povo. John Wycliffe, John Hus, que era um discípulo de John Wycliffe lá na Inglaterra, John Hus na região da Boêmia, né, a Bulgária, mais ou menos nesses lugares. Então ele também vai defender basicamente as mesmas ideias. E o italiano Jerônimo Savonarola, né, que vai ser esquartejado em praça pública. Ele era um agitador social, mas que também contestava várias ideias da igreja majoritária daquela época. Então tudo isso, né, essas novas ideias aí, vão representar um golpe na Igreja Católica. E no meio dessas novas ideias surge o quê? A imprensa. Ou seja, ao mesmo tempo em que muitas ideias diferentes estão surgindo, você tem agora um instrumento para disseminação, para difusão dessas ideias. E o primeiro livro traduzido é a Bíblia Sagrada em alemão. Então tudo isso aí, entre outras coisas, né, de forma resumida, esses elementos aí faziam parte do mundo antes ou no momento ali do surgimento da Reforma Protestante. O mundo estava mudando, essa é a ideia. Tainá, o mundo estava mudando. E é nesse mundo em mudança onde existe um vazio espiritual que vai ter esse resgate da centralidade bíblica, e aí o resto é história que a gente conhece como Reforma Protestante. Uau, muito legal. Quantos pontos levantados, hein, pastor? Que às vezes a gente não consegue aproximar a época, né? A gente tem tudo distante, mas a gente não consegue juntar para entender esse movimento. E aí, para a gente começar então, para entrar no assunto, eu acho que a gente pode já começar a entender, a partir de tudo que o senhor explicou para a gente, esses acontecimentos, o significado da reforma, para a gente compreender então o que foi a reforma protestante, mas o que significa essa reforma? Isso, antes, né, de ir para o evento em si, até porque, né, Deus permitindo, nós vamos ter outros momentos, mas primeiro o termo, né? A ideia da reforma, Tainá, não é uma forma nova do zero, não é isso, né? A ideia ali é que esses católicos, que agora, né, esses cristãos católicos, que começam a ler as escrituras, Lutero foi assim, Calvino foi assim, cada um dentro da sua história, John Knox mais à frente é assim, né, esses que eu acabei de citar, John Wycliffe e John Hus, eles amavam a igreja na qual eles estavam inseridos, não queriam criar uma outra igreja, mas ao notarem que essa igreja, que havia iniciado bem, mas estava se desviando, que havia colocado a tradição humana acima da referência escriturística das escrituras, né, da referência bíblica, eles queriam o quê? Aí que vem a ideia da reforma. Não é uma nova forma, é voltar aos valores da igreja lá do Novo Testamento, a chamada igreja primitiva, ok? Então era uma volta, né? Exato, a ideia do resgate. É menos uma ideia de revolução e, por isso, reforma. Obviamente que quando a gente olha para o contexto geral, foi uma revolução espiritual, mas é uma revolução espiritual
que foi obtida, que pode ser observada, né, agora que a gente tem esse distanciamento histórico, a partir da volta de algo que nunca deveria ter saído do centro, que é a palavra de Deus. Então os reformadores não queriam detonar tudo para construir do zero, não. Eles queriam voltar aos valores, aos princípios, às crenças, às práticas da igreja lá dos primeiros séculos. Essa é a ideia. E termino dizendo que quando a gente fala em reforma, quando a gente lê os livros, né, vários livros de reforma protestante, às vezes você se refere a 3 grupos principais. Quais são eles? Os luteranos, os chamados calvinistas, né, que são chamados depois de reformados, e os anabatistas, né, que são, né, que depois que existem de alguma forma até hoje. Os luteranos e os reformados ou calvinistas são chamados, né, daqueles que defendiam uma reforma magisterial. Eu sei que o nome é estranho, mas, ou melhor, reforma magisterial ou magistral. Por que isso? Porque no entendimento desses luteranos e calvinistas ou reformados, o Estado necessariamente não é mau. O Estado foi criado por Deus. Então, inclusive, alguns deles tiveram apoio de reis, de príncipes. Então, Calvino, Lutero, eles, embora antes isso não fosse possível, né, ou antes as pessoas eram perseguidas, mas nesse momento da história, como existia também uma insatisfação muito grande por parte de reis, de príncipes, porque não queriam mais ficar pagando tributo para Roma, né? E aí surgem os estados nacionais. As nações vão surgindo nessa época também. Então, Calvino, Lutero, entre outros, e os representantes da reforma magistral ou magisterial, eles não viam problemas nos magistrados civis. Por isso é que os historiadores dão o nome de reforma magistral ou magisterial. Agora, existe um outro tipo de reforma que é a reforma radical, que é dos anabatistas. Os anabatistas eram mais radicais. Eles partiam do princípio que a igreja não tinha que ter nenhum tipo de relação com o Estado. O Estado, na opinião dos anabatistas, era essencialmente mau. Então, quando você lê isso nos livros de história, aí dá para a gente compreender agora, né? Quando a gente fala de reforma, a gente às vezes pode pensar nesses 3 grupos, e outros falam assim, não, a reforma diz respeito somente aos luteranos e aos calvinistas ou reformados. E outros vão fechar mais com os reformados, tá? É só para a gente perceber que existe essa riqueza de grupos envolvidos nesse evento chamado Reforma Protestante. Nossa, é interessante mesmo abrir o leque, assim, porque todo ano a gente fala da reforma, mas é importante a gente aprofundar, né? Conhecer um pouquinho mais desses acontecimentos. E aí, eu acho que podemos entrar agora na questão do que foi a reforma luterana, né? De todas, nós podemos focar um pouquinho nessa agora, né, pastor? Perfeito, perfeito, né? A reforma luterana, ou a primeira reforma, né? A primeira geração da reforma, tudo nasce ali com, né? Claro, quando eu falo tudo nasce, já existia antes, né? O mundo estava sendo preparado. É melhor a gente pensar menos numa questão pontual e mais num processo, né? Mas a coisa realmente pega fogo ali, digamos assim, com Lutero, né? Quando esse monge agostiniano, ele estudou no mosteiro agostiniano, tinha lá suas crises, ele tinha um sentimento de culpa muito grande e sabia que fazer peregrinações às cidades santas não resolvia, subir escadaria de joelho não resolvia. Ele continuava se sentindo um pecador, e ele admite nos seus livros que, quando ele lia as Escrituras e ele lia a expressão justiça de Deus, ele tinha medo, ele tinha pavor, ele tinha ódio. E aí até que um dia, né, e ele era uma pessoa que se esforçava para se livrar desse pecado, se livrar dessa culpa, mas ele tinha certeza. Por que ele odiava a expressão justiça de Deus? Porque ele tinha certeza que um Deus santo e justo, que é tão puro de olhos que não pode contemplar o pecado, iria esmagá-lo, porque ele tinha certeza, ele tinha convicção de pecado. Até que um dia, né, isso é arrepiante, né, ele lendo Romanos, capítulo 1, versículo 16, 17, né, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aí o 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Olha só, a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aí ele descobre
pela graça de Deus, que a justiça de Deus aqui não é aquilo de Deus que vem para te esmagar, mas é a ação de Deus que vem para prover o seu livramento. Aí o peso sai, as escamas caem, e aí a coisa começa, né? Aconteceu no seu coração. Aí lá na Universidade de Wittenberg, ele começa a deixar bem claro que a salvação é pela graça, é pela fé em Cristo. Que embora a igreja não salve, ou melhor, deixa eu corrigir aqui, embora fora da igreja, porque existia no pensamento romano até hoje, que não existe salvação fora da igreja, e aqui no caso, fora da igreja romana. Ele deixava bem claro que, embora exista salvação fora da igreja romana, não existe salvação fora de Jesus Cristo. Ou seja, quem salva é Deus, pela sua graça, mediante a fé depositada em Jesus Cristo, o justo que morreu por injustos, né? E aí tem muita coisa que dá para falar sobre ele, né? Mas a gente eu quero resumir em duas coisas aqui, quero destacar duas coisas. Aí depois ele vai lá, né? E afixa as 95 teses. Obviamente que muita gente, a maioria das pessoas, pelo menos do povo, não sabia ler. Mas os sacerdotes, os clérigos, sabiam ler. E aí que interessa, a princípio. Então isso faz um barulho muito grande. E aí ele começa a incomodar o clero, de forma muito resumida, né? Esticando aqui a história. Ele é convocado para ir numa reunião da igreja, né, chamada Dieta de Worms, a dieta, né, essa reunião da igreja que ocorre ali em Worms, e ele é desafiado, e é pedido a ele que ele se retrate, que ele peça desculpas dessas ideias heréticas, na opinião dos católicos. E ele deixa bem claro que se provar nas escrituras que ele está errado, ele se retrata. Mas se não provar nas escrituras que ele está errado, ele permanece aonde ele está, firmado nas escrituras, e pede a ajuda de Deus. Então a reforma alemã, ela ocorre nos territórios alemães, um pouco no território ali da Escandinávia, né, dos países nórdicos, gira muito em torno da pessoa de Lutero e daqueles que estavam à sua volta, e foi um movimento assim que nasce na academia, né? A princípio nasce na academia e depois desemboca na igreja e na vida do povo. Essas são algumas características que marcam aí a reforma luterana. Muito bom. Pastor, e aí logo a gente já começa a se aprofundar, e acho que nós teremos tempo também nos outros dias para falar sobre também a reforma calvinista. Mas existe uma diferença entre a reforma luterana e a reforma calvinista. A gente consegue, nesse primeiro momento, já explicar essa reforma, falar um pouquinho sobre ela? Dá para a gente fazer Sim, Tainá, boa pergunta. Dá para a gente fazer alguns paralelos, né? Então, em termos geográficos, a luterana, territórios alemães e algumas partes do território escandinavo, né? Os países nórdicos, Noruega, Suécia, Dinamarca, enfim. Já a reforma chamada... o segundo movimento reformado, a reforma calvinista, digamos assim, ocorre em territórios suíços, né? As principais cidades, a cidade de Zurique, a cidade de Berna, a cidade de Basileia e principalmente aquela que vai se tornar a cidade mais conhecida, a cidade de Genebra, né? Que principalmente ali por causa da figura de Calvino, né, vai ser o centro disseminador do pensamento reformado da chamada segunda geração. Lembra que eu falei que na reforma luterana nasce ali no ambiente universitário da Universidade de Wittenberg e depois desemboca na igreja? A reforma ali, a segunda reforma, ou a reforma calvinista, digamos assim, ela nasce no seio da igreja, tá? Como um movimento de reforma moral, de reforma no culto. Existiam coisas erradas no entendimento dos reformados, no culto, o culto bíblico, no entendimento dos reformados, deve ser um culto sem coisas secundárias. Deve ser um culto simples, marcado pela centralidade bíblica. O que é cantado deve ser cantado pelas pessoas, o canto congregacional, baseado nas escrituras, na opinião de Calvino, o canto dos salmos, né? A chamada salmodia exclusiva, ou seja, canta-se os salmos. O grande inário que nós temos, na opinião de Calvino, são os salmos, né? A Academia de Genebra, né, foi uma escola, nasceu numa escola,
e aí depois se torna academia, que hoje é a Universidade de Genebra, e aí pastores de vários lugares da Europa eram treinados ali nos pressupostos da reforma, né? E depois eram enviados para outros centros. E nós podemos dizer, Tainá, uma última diferença nesse resumo aqui, que Lutero, ele abriu a porta, Calvino foi lá e escancarou a porta. Eu quero dizer aqui é que Calvino, claro, descendente teologicamente de Lutero em vários pontos, né? Provavelmente eles não se encontraram. A notícia que se tem é que Calvino enviou uma carta para Lutero, mas não se tem notícia se Lutero leu e se ele respondeu essa carta, né? Então eles estavam ali, quando Lutero estava mais ou menos no final, Calvino estava começando as suas atividades de reformador, por isso primeira reforma e segunda reforma, ou primeira geração e segunda geração, reforma luterana e reforma calvinista, enfim. O que nós podemos dizer é que a reforma calvinista, ela é mais profunda e é mais radical nesse sentido do que a reforma luterana. Por vários motivos, a reforma luterana ainda tinha alguns resquícios ali, né, do mundo medieval. Calvino, e aí a gente não está nem classificando certo ou errado, é só admitindo um fato. Calvino, ele vai ser mais profundo, mais radical e mais abrangente no seu rompimento com as ideias ali do mundo medieval, especialmente com a Igreja Católica Apostólica Romana. Então essas são algumas das diferenças entre uma e outra. Nossa, e é muito interessante a gente ter esse esclarecimento, né? Porque às vezes fica falando, quem que realizou mais ou menos. Existe essa comparação às vezes, mas é aquele trabalho de continuidade, né? Isso, é o que a gente precisa nos dias de hoje, assim, a gente ter esse foco, né? E quando a gente vem com essas questões, quando a gente fala da reforma, quais foram, pastor, assim, as principais preocupações religiosas da reforma, né? Quais foram os pontos ali que foi assim, é por isso que nós vamos... Perfeito, Tainá. Eu vou destacar 3 aqui, dos vários, né? Uma preocupação que realmente existia é que eles buscavam uma volta às convicções e às práticas, como eu havia dito, né? Buscava-se isso conscientemente. Havia certeza de que houve um desvio, existiram adições desnecessárias, erradas, que culminaram nesse desvio, e a igreja, ela deveria voltar à simplicidade, à fidelidade, àquelas características essenciais, obviamente agora no novo mundo, então isso deveria ser adaptado. Eles não eram ingênuos de achar que dava para voltar para o século 1, 2 e 3, não é isso, mas deveria se voltar à essência, às práticas, à teologia, às convicções, às crenças lá da igreja chamada igreja primitiva, a igreja do Novo Testamento. Esse é um ponto. Segundo ponto, buscava-se, já que tinha essas adições, buscava-se então eliminar todas as adições que foram feitas, as distorções que foram propostas, né? Por exemplo, vou citar só 2 das várias. Purgatório. Reformado não crê no purgatório. E também nas indulgências. Essas são adições, distorções heréticas que deveriam ser eliminadas. A igreja deveria ser limpa, ser purificada desses erros e também lutar contra as corrupções, né? E a última que eu colocaria é a volta. Tudo isso significa a volta a um cristianismo mais bíblico e mais autêntico. Era isso que os reformados queriam, objetivavam. Uma volta a um cristianismo bíblico e autêntico. Lutero não queria sair da igreja católica. Ele amava a igreja católica e não queria fundar uma igreja luterana. Mas ele, vendo a impossibilidade de uma reforma interna, ele foi expulso. E aí nasceu a igreja luterana, né? John Wycliffe, obviamente, ele morreu um católico apostólico romano, mas com convicções bíblicas, diferentes da igreja onde ele estava, né, como oficial. Então, esses 3 pontos, né, a volta a um cristianismo primitivo, na sua essência, o retirar dessas adições, distorções e a luta contra as corrupções e a busca de um cristianismo mais bíblico e mais autêntico, eram preocupações fundamentais aí dos reformados. E é bem interessante quando o senhor finaliza com esses pontos, né?
E é justo quando a gente volta um pouquinho lá no começo da nossa conversa, né? Antes da reforma, né? O senhor nos fez uma ilustração do que estava acontecendo, como é que a igreja estava envolvida naquela época, o contexto histórico. Então é importante a gente entender a necessidade quando a gente volta, né? Nesse processo mesmo inicial ali, né? Foi muito legal, pastor. Que bate-papo bom. Pode falar. O que dá para a gente ter esse panorama, né? É. Esse panorama, entender o mundo, o que estava acontecendo no mundo. Antes de falar da teologia, dos 5 solas, entender como que era o mundo daquela época. Porque se cai um ET hoje no mundo e quer entender a igreja brasileira, alguém tem que explicar o contexto. Né? Exatamente. Tem igreja assim, umas são mais assim, outras são mais assados. Então, na história, porque a história é vida, né? História é isso. A gente às vezes acha chatas aulas de história, às vezes decorar nome. Isso vem depois. Primeiro é entender que história tem a ver com a vida. Então é algo apaixonante. E aí a gente tem que entender o contexto. Entendendo o contexto, a gente tem um pano de fundo para começar a entender os personagens, as ideias, as lutas, né? As maravilhas, as coisas horríveis que acontecem, porque a vida é assim. Eu, assim, só para até falar para quem está nos acompanhando, a nossa ideia, o nosso propósito é a gente continuar falando sobre a reforma protestante durante toda essa semana, né? Então, nós pretendemos ir até sexta-feira trazendo esses pontos para a gente ter uma compreensão desse acontecimento. E eu gostaria, pastor, que, né, por ser o primeiro dia hoje, você deixasse a sua conclusão final, né, dessa nossa conversa. E se quiser dar dicas de leitura também, é super bem-vindo. Ok, Tainá, obrigado mais uma vez pelo convite, né? Espero que a gente possa aprender juntos. Quero destacar 2 pontos, né, na palavra final aqui. É lembrar que quando a gente estuda a reforma protestante, a partir das escrituras, tendo as escrituras como as nossas lentes, nós vemos claramente que Deus é o Senhor soberano da história. Ele não é o Senhor só da igreja, ele é o Senhor sobre tudo. Né? Ele move a imprensa, ele move a sociedade, as artes, tudo, absolutamente tudo, para projetar o seu grande plano, para executar, né, os seus propósitos. E a reforma protestante, assim como tudo que ocorre, ela reflete, de alguma forma, a vontade de Deus. Né? Então, lembre-se disso. Deus é o soberano sobre toda a história, absolutamente toda a história, e nós vemos isso estudando a reforma protestante. E o último ponto que eu quero destacar é que existe sempre um perigo gigantesco quando nós nos desviamos da palavra. E aonde reside a esperança depois que a gente se desvia da palavra, seja individualmente ou seja como igreja? Tem esperança? Tem. Reside quando? Onde? Em Deus. Quando Deus, pela sua graça, volta de novo a colocar a sua palavra no centro, que é o lugar do qual ela nunca deveria ter saído. Então, o perigo do desvio da palavra e a esperança que existe pela graça de Deus quando a palavra volta ao centro, individualmente e coletivamente. Né? Lembremos que o justo viverá pela fé, ou seja, nós nascemos injustos, mas a nossa esperança está no justo Jesus Cristo, e nele nós temos o perdão e a salvação que a gente precisa. Isso continua, isso transformou, transforma e vai continuar transformando vidas, naquela época e ainda hoje. Né? Se você tem dúvidas disso, não tenha dúvidas, porque quem garante não sou eu, obviamente, é a palavra de Deus. O justo viverá pela fé. Isso transformou a vida de Lutero e pode continuar transformando a nossa vida nos dias de hoje. Eu termino indicando, a princípio, 2 livros, tá? Esse livro aqui, Movimento da Liberdade, que foi lançado na ocasião dos 500 anos da Reforma Protestante. Um livro fininho, né? Tranquilo, cheio de imagens, mas muito interessante, tá bom? E um outro livro, até para as crianças aqui, é ABC da Reforma. As pessoas e os lugares e as coisas da Reforma de A a Z. Tá? Esse aqui é um público mais chamado, né? Um público mais, digamos assim, infantil, no melhor sentido da palavra, mas que tem informações aqui preciosas para você estudar um pouquinho a Reforma Protestante. Nos outros dias, nós vamos indicar outros tipos de leitura, algumas mais profundas, acadêmicas, enfim, algumas mais teológicas, tá? Que de repente pode te ajudar, você que quer se aprofundar no estudo da Reforma.
Valeu, obrigada, pastor, pela participação, pelo tempo, né, que o senhor disponibilizou e está disponibilizando para estar aqui com a gente, compartilhando tanto conhecimento, tanta história aí, para a gente ficar afiado, né, e cada vez mais a gente poder aprender mais, que o Senhor nos capacite nessa missão e continue abençoando o Senhor no seu ministério. Amém, Tainá, um grande abraço, um abração a todos, Deus abençoe. Até amanhã, hein, se Deus quiser. Até amanhã. Tchau, tchau. E eu falo com você também aqui, que participou, que interagiu. Olha, o Vilmar Hugo deixou uma mensagem. A nossa história é maravilhosa. Nós temos mais mensagens aqui, ó. A Márcia também, aqui de Taubaté, acompanhando a programação. A Sirlene, muito bom esse esclarecimento sobre a reforma protestante. A Amália também está aqui participando com a gente. E ela quer se aprofundar. A Márcia Requião também está aqui participando. E é isso, gente. Nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos buscar o entendimento, o conhecimento. E a gente tem essa oportunidade, né, de pessoas que estudam, que estudaram, que estudam, que estão sempre se atualizando e ter a oportunidade de estar aqui com a gente, compartilhando o seu conhecimento. Quero agradecer muito a sua participação. Então, vocês já sabem, durante essa semana nós vamos dar continuidade nessa história e você é o nosso convidado. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.